paz do Senhor, crianças. Tudo bem? Vocês estão bem? Estou ótima, graças a Deus. E muito feliz, porque nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, a nossa aula do Jardim de Infância. Eu sou tia Messia, professora aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. A nossa aula de hoje é com Jardim de Infância, crianças de 5 e 6 anos. Vocês todos são muito bem-vindos por estar conosco aqui nesta manhã do dia 30 de abril. Você que já é da nossa igreja, já está acostumado aqui com a nossa aula, você é bem-vindo. E você também que é nosso visitante, que está assistindo hoje pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Sua presença muito nos alegra. E assim, sem perder tempo, você já precisa compartilhar esse vídeo, dar o seu like, certo? Para que outras crianças tenham acesso a essa aula tão maravilhosa, porque eu acredito que será uma aula maravilhosa hoje. Olha, crianças, a tia Messia sabe que essas histórias que a gente conta aqui, que são as histórias da nossa Bíblia, né? São as histórias que nos ensinam de Deus, nos ensinam de Jesus. São histórias que vocês conhecem, como a de hoje, eu tenho certeza que vocês conhecem. Isso aqui diz alguma coisa para vocês? Pãezinhos, peixinhos, sim, vocês conhecem. Mas se a gente prestar atenção, se a gente quiser, tiver vontade de aprender mais da palavra de Deus, a gente vai aprender mais alguma coisa com essa aula de hoje. Eu acredito nisso. E vocês? Eu acho que vocês acreditam também, tá? Bem, crianças, nós estamos no segundo trimestre. A nossa aula de hoje é a de número 5 já. Nós estamos usando essa revista, ó, a revista do Jardim de Infância, que está tratando do tema Aprendendo que Jesus praticou o bem. E na aula de hoje nós vamos ver mais uma história onde Jesus se preocupou com as pessoas, onde Jesus novamente praticou o bem. E a nossa aula de hoje, ela tem por título Jesus alimenta uma multidão. Por isso, ó, essa história aqui que eu sei que vocês já conhecem, não é isso? Então, nós vamos iniciar fazendo o nosso devocional do nosso caderninho em Salmos, tá? Quem não tem o caderninho pode baixar, né? Aí no vídeo tem aí o link para você baixar aí no site da igreja. E você pode fazer o seu devocional todos os dias no livro de Salmos. E hoje é dia 30, né? Nós vamos fazer em Salmo 30 e nós também vamos orar pelas crianças do Brunei. Sabe, crianças, tem países onde a igreja é perseguida, onde as crianças não podem adorar Jesus, não podem conhecer a Jesus. Então, nós precisamos orar pelas crianças destes países onde a igreja é perseguida. E hoje nós oraremos pelas crianças do Brunei. Amém? Então, vamos lá. Quem tem um caderninho pode pegar. Ó. Fala assim, ó. Salmo 35. Deus ama nos ver felizes. Ele quer trazer alegria para a nossa vida. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade são para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Glórias a Deus. Orando os salmos, querido Pai, somente com Jesus serei alegre e levarei alegria para as outras pessoas. Peço, meu Senhor, traz alegria ao meu coração e me ajude a levar a alegria de ter Jesus para outras pessoas. Crianças, isso aqui vai de acordo, tá, com a nossa lição. E orando pelas crianças do Brunei, oramos pelas crianças que estão distante dos seus pais, para que elas também sejam alcançadas por Cristo. Agora fecha os seus olhinhos que nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui, ó Pai, para junto com essas crianças aprender da tua palavra. Te agradecemos por tua misericórdia, pelo seu amor para cada um de nós, ó Pai. Ó Pai querido, esteja conosco nesta manhã, que nós possamos aprender a tua palavra, ó Pai. Oramos pelas crianças do Brunei, que o Senhor possa alcançá-las, ó Pai, que o Senhor possa cobrir de misericórdia, que elas possam conhecer a Ti e que elas possam Te servir, ó Pai. Esteja conosco em tudo, ó Pai, durante esta EBD. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Glórias a Deus. Bem, crianças, fizemos o nosso devocional, não é isso? E agora nós vamos recolher as nossas ofertas. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. E você tem várias formas de fazer isso. Você pode pedir ajuda de um adulto e pode ofertar pelo Pix, pelo PicPay, pelas contas da igreja que estão aparecendo aí no vídeo. E você também pode trazer sua ofertinha durante os cultos, entregar, né? E dizer que é a sua ofertinha da EBD. Sabe que o Senhor se alegra muito pela sua oferta. E nesse momento também, eu quero te falar de uma outra coisa muito importante. Quero te falar sobre os 1000 valentes. Os 1000 valentes são as pessoas que estão contribuindo para que a Igreja Marcas do Evangelho possa adquirir esse espaço aqui onde nós cultuamos a Deus. É um espaço muito amplo, um espaço grande, maravilhoso, mas isso tem um custo. E aí essas pessoas estão ajudando, doando, né? Para que nós possamos adquirir esse espaço. Então, você é convidado a fazer parte dos 1000 valentes, você também pode mandar a sua oferta, pode entregar e ajudar nesta obra. Amém? E agora nós vamos entregar as nossas ofertas enquanto nós ouvimos um louvor bem animado. E você vai aproveitar para balançar o esqueleto e ficar prontinho aí para daqui a pouco ouvir a nossa história. Vamos lá? As mãos de Dorcas costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote, ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pelas nossas ofertas. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertar na tua casa, ó Pai. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, todas essas ofertas para que elas sejam usadas na tua obra, para que possa suprir as necessidades da tua casa. Te peço também, ó Pai, pelas crianças de cada uma dessas famílias, que o Senhor também possa suprir todas as necessidades, ó Pai. Esteja conosco, abençoa-nos em tudo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, né, crianças? Bem, crianças, então, antes da gente começar a nossa história, a gente vai falar um pouquinho também da nossa aula de hoje, né? O assunto da aula de hoje, crianças, é compartilhar. Compartilhar. Alguém sabe o que quer dizer compartilhar? Você pode participar dessa aula comigo e colocar aí no chat, mesmo que você demore um pouquinho para escrever, não tem problema, depois a tia vai estar lendo. E eu quero ver se você sabe, se alguém já te falou sobre esta palavra compartilhar. Eu acho que sim, né? Hoje em dia a gente ouve muito essa palavra. E aí, o que eu posso dizer para você sobre compartilhar? Compartilhar é dividir algo que a gente tem com outra ou com outras pessoas que não têm. É uma atitude muito bonita. E nós que somos servos de Deus, nós
temos que aprender a compartilhar. E na lição de hoje nós vamos ver isso, né? Que os discípulos de Jesus, eles estavam com muita pena de uma multidão que tinha fome, mas eles não sabiam o que fazer. Mas tinha uma pessoa que tinha alguma coisa e essa pessoa se prontificou em compartilhar. E através desse gesto, dessa pessoa, todas aquelas que estavam ali foram muito abençoadas. Então, crianças, compartilhar é algo prazeroso, é algo bonito, é algo importante. É algo que nós, que somos filhos de Deus, temos que ter o hábito de fazer nas nossas vidas. Amém? Então, nessa aula de hoje, a gente tem que aprender assim que a gente tem que ter o desejo de compartilhar com o próximo aquilo que a gente tem, principalmente com aquelas pessoas que não têm, não é verdade? E aí, crianças, nós também, nesta aula, quando a gente vê aqui que Jesus praticou o bem, nós vamos ver que Jesus, o Filho de Deus, ele faz coisas que ninguém mais pode fazer. Então, é uma aula linda e maravilhosa, que nós vamos aprender muito hoje. E para guardarmos, né, essa aula, essa história no nosso coração, nós decoramos aquele nosso textuário. Ele é pequenininho, ele é lindo. Eu sei que vocês já decoraram e nós vamos ouvir agora as crianças aí que gravaram e mandaram o vídeo. Vamos lá ouvir? Vamos lá, coleguinhas. A paz do Senhor, pessoal. Quem é bondoso será abençoado. Será abençoado. Porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios 22, 9. Amém. Texto áureo. Quem é bondoso Será será abençoado, porque reparte. A comida com os pobres. Provérbios Provérbios 22:9. 22:9. Tchau. Glórias a Deus, que lindo, parabéns, crianças. E agora nós vamos falar juntos o nosso textuário, tá bom? Nós vamos falar 2 vezes, aí a gente vai contar até 3 e a gente fala, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, diz assim, ó. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte sua comida com os pobres. Está lá em Provérbios 22:9, novamente, vamos falar? Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios 22:9. Glórias a Deus. Crianças, eu acho lindo assim esse versículo, né? Ele está indo muito de encontro com o que a tia falou há pouco ali sobre compartilhar. Ele explica aqui, né, na Bíblia, aqui em Provérbios, a importância que é que nós temos de amar o próximo, de dividir com o próximo, ver as necessidades do próximo e aí podermos ajudar, sabe, crianças? Às vezes a gente tem tudo em casa, né? A comida, a roupa, o lugar de dormir. Às vezes a gente não tem aquilo que a gente quer naquele dia. Ai, às vezes hoje eu estou com vontade de comer um açaí, hoje não tem. Mas a gente não passa necessidade das coisas. Mas vocês sabiam que tem pessoas que estão aqui bem pertinho de nós que passam necessidade, crianças, de alimento, não tem o que comer, não tem o que vestir, né? Não tem um brinquedo. Então, sempre que possível, nós precisamos compartilhar o que a gente tem com essas pessoas, tá? Sabendo que Deus nos abençoa muito quando nós fazemos isso, né? Quando nós nos entregamos a sentir, né, ali a dor do próximo, a necessidade do próximo, a ajudar o próximo. Então, Deus se agrada muito disso quando a gente se dispõe a ajudar as pessoas, certo? Então, por isso que esse textuário de hoje, ele é tão bonito, né? Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios 22:9. Certo, crianças? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender isso. A bondade de Jesus, que se preocupava com as pessoas e faz milagres que só Ele pode fazer, e a preocupação de um menino que compartilhou o que ele tinha com a multidão. Então, já já nós voltamos com a nossa história. Então, vamos lá, crianças, para a hora da nossa história, né?
Qual é o título da nossa aula de hoje? Jesus alimenta uma multidão. Essa história de hoje está aqui na nossa Bíblia. No livro de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Você pode ler depois toda essa história, não é isso? Porque todas as nossas aulas estão na nossa Bíblia. E hoje, crianças, nós vamos falar de Jesus e de uma multidão que sempre seguia Jesus. Crianças, onde Jesus ia, onde ele passava, sempre tinha uma grande multidão seguindo a Jesus. E ele passava ali por diversas cidades, ensinando sobre o reino de Deus. E certo dia, Jesus ele recebeu uma notícia triste sobre a morte de João Batista. Aquele que batizou Jesus. Nós já contamos essa história aqui, né? E aí Jesus pensou assim, eu vou sair um pouco, eu vou ali para um lugar mais distante, vou ficar lá quietinho, né? Vou lá descansar um pouquinho. Porque onde a multidão sabia que Jesus estava, a multidão ia. Então, Jesus resolveu se afastar um pouquinho. Mas, crianças, não teve jeito. Assim que Jesus chegou lá, se afastou um pouquinho, chegou assim de gente para ouvir Jesus. E Jesus não perdia a oportunidade, né, crianças? Foi ensinar as coisas do reino de Deus para aquelas pessoas. Mas foi ficando muito tarde. As pessoas ficaram ali muito tempo ouvindo Jesus. Foi ficando muito tarde. E aí, o que aconteceu? Quando Jesus estava ali, pregando, falando para aquela multidão, hoje a tia não trouxe a multidão, que era muita gente. Os discípulos começaram a vir até Jesus. Foram se aproximando os discípulos ali, um discípulo, outro. Eles foram se aproximando e começaram a falar com Jesus. Mestre, está ficando muito tarde. Essas pessoas precisam comer, né? Ele falando para Jesus. Manda essas pessoas embora. É verdade, crianças. As pessoas tinham ficado ali o dia inteiro em volta de Jesus. Não sei se o dia inteiro, mas muitas horas em volta de Jesus. E com certeza eles estavam com fome. A Bíblia fala que já era quase noite. Mas vocês sabem o que Jesus respondeu para aqueles discípulos? Ele disse assim, vocês irão alimentar essas pessoas. Jesus amado, era muita gente que estava ali. Crianças, naquela época, quando se contava uma multidão, só contavam os homens, não contava as mulheres e as crianças. Contava os homens e pelo número de homens se tirava ali uma média que tinha de mulheres e crianças. E naquele dia, crianças, vocês sabem quantos homens? Quem souber pode colocar aí no chat. Pode colocar. Isso mesmo, crianças. 5.000 homens. Pensa, crianças. 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Gente, não tinha comida para esse monte de gente ali por perto, nem para vender. Onde que eles iriam arrumar tanta comida? Como que eles iriam alimentar tanta gente? Eles sabiam que as pessoas estavam com fome. Eu acredito que os discípulos queriam ajudar. Eles viviam com Jesus, eles aprendiam sobre o amor de Jesus. Eu acho que eles ficaram com pena daquelas pessoas saírem e ir embora com tanta fome assim. Sabe por quê? Quando a gente anda com Jesus, a gente se torna pessoas mais amorosas. Tem que acontecer isso, crianças. Então, assim, a gente tem mais vontade de ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, eu acredito que os discípulos ficaram preocupados com aquelas pessoas, mas eles não sabiam o que fazer. Mas foi o que Jesus disse para eles: vocês vão alimentar aquelas pessoas. E aí esses discípulos saíram para ver o que eles poderiam fazer. E aí, crianças, esses discípulos voltaram com um jovenzinho, um rapazinho. E esse rapazinho tinha uma notícia muito boa, que está aqui, a nossa cestinha. Esse rapazinho tinha uma cestinha com 2 peixinhos e 5 pães. Era só isso, 2 peixinhos e 5 pães. E ele se dispôs a ajudar aquelas pessoas com o que ele tinha.
Mas, crianças, vocês acham que 2 peixinhos e 5 pães ia poder alimentar tanta gente? Tanta gente? Se dependesse de nós? Claro que não. Para que todos se alimentassem, precisaria de milhares de pães e de peixinhos. Mesmo assim, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Ele disse dessa forma: mande as pessoas se sentarem de forma organizada. As pessoas se sentarem em grupos de 50 pessoas e em grupo de 100 pessoas. Foi essa a ordem que Jesus deu para os discípulos. E eles saíram para organizar aquelas pessoas de acordo com a ordem de Jesus. Grupo de 50 pessoas, grupos de 100 pessoas. E sabe o que Jesus fez? Ele pegou aquela cestinha com os 2 pães e os 5 peixes e ele orou, agradecendo a Deus pelo que ele tinha nas mãos, os 5 pães e os 2 peixinhos. Crianças, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Vocês agradecem a Deus antes de comer? Vocês sabiam que tudo o que nós temos é o Papai do Céu que dá para a gente? Por isso que, como Jesus agradeceu, nós também sempre temos que agradecer. Vocês não se esqueçam disso, tá? E depois de organizar tudo, os discípulos começaram a distribuir os 2 pãezinhos, os 2 peixinhos e os 5 pães. Crianças, vocês sabem o que aconteceu? Daquela cestinha que só tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos, começaram a surgir muitos pães e muitos peixes. Crianças, os discípulos foram servindo. E quanto mais os discípulos serviam, mais aparecia. Não faltava. Eles iam servindo e ia aparecendo. Aqui a tia só conseguiu colocar um pouquinho, não era pouquinho assim não. Era muito. Crianças, eles dividiam os pães e os peixes entre aquelas pessoas. Só que uma coisa acontecia, nunca acabavam. Eles iam servindo e mais iam aparecendo. O que aconteceu ali, gente? O que aconteceu? Nós sabemos. Aconteceu um grande milagre. Jesus operou um grande milagre naquele dia. Glórias a Deus. Todos ficaram ali admirados, crianças, porque eles não compreendiam como que todo mundo ia comendo e nunca acabava. Bem, depois que todos comeram, ainda sobrou peixes e pães. Glórias a Deus. Todos se alimentaram muito bem, porque Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes e uma grande multidão foi alimentada. Foi o poder de Jesus que fez toda aquela comida aparecer, toda aquela comida multiplicar. E mais uma vez as pessoas viram o milagre de Deus, as pessoas viram como Jesus é poderoso. As pessoas viram, como diz aqui a nossa revista, que Jesus praticava o bem. Ele se preocupava com aquelas pessoas. Eles viam que Jesus estava sempre disposto a fazer o bem. Que maravilha, glórias a Deus. Ó, crianças, Jesus não fez nenhuma mágica ali não, tá? Ele operou um milagre. E outra coisa que era muito importante, Jesus ele é poderoso. Se ele quisesse, ele ia dar um jeito sozinho, sem depender daquele rapazinho que tinha os 2 peixinhos e os 5 pães, certo? Mas Jesus, ele preferiu usar o que aquele rapaz ali tinha para oferecer, não é? Desta forma, Jesus também quer nos usar o que nós temos a oferecer para a vida de outras pessoas. E como que nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar levando a mensagem do
milagre da salvação. Muitas pessoas não conhecem o milagre da salvação. A nossa salvação não é uma coisa que aconteceu do nada, é um grande milagre. Não é verdade, criança? Então, assim, mesmo quando nós não temos algo para oferecer de comida, de brinquedo, de roupa para uma pessoa, nós temos algo muito importante a oferecer para as pessoas, que é falar de Jesus, contar como Jesus é bom, como ele é poderoso, como Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós vamos dizer para essas pessoas que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele enviou o seu único filho Jesus para nos salvar, para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Não existe milagre maior do que esse, crianças. Então, nós podemos sim ajudar as pessoas de alguma forma sempre. E da forma mais importante, falando do amor de Jesus, falando do milagre da salvação. Para isso, nós precisamos primeiro reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos aceitá-lo como nosso único Salvador, o Salvador de nossas vidas, obedecer a Jesus de todo o nosso coração e crermos que um dia nós estaremos com Jesus no céu. E aí sim, nós poderemos falar desse milagre para outras pessoas. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E nós precisamos acreditar nessa promessa, que um dia nós estaremos com Jesus no céu. Amém, crianças? Glórias a Deus. Essa é a nossa aula de hoje e que nós possamos ter aprendido, né, crianças, a necessidade de compartilhar, a necessidade de ajudar as pessoas, né, aprender como Jesus praticava o bem e aprendermos também que o maior milagre é o milagre da salvação, que é o milagre que nós recebemos nesta vida. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa aula, por este momento que passamos, que aprendemos a Tua palavra, Pai. Que cada criança possa reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador, possa crer no milagre da salvação, ó Pai, e possa ter o desejo de compartilhar essa notícia, essa boa nova, esse milagre, todas as pessoas, ó Pai. Esteja conosco nesse dia. Abençoa-nos e guarda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima aula.